Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate no ar. Hoje é muito especial. Nós estamos aqui com o nosso amigo, o deputado Orlando Silva, que foi ministro, nossa, tanta coisa que ele já foi, e é. O importante é que ele foi e é. E principalmente nosso companheiro, nosso amigo, sempre valorizando as questões importantes da nossa sociedade, os atores sociais, em especial. E hoje nós vamos conversar, dialogar com o Orlando Silva, e que vai estar falando com vocês do outro lado da Câmara, sobre dois temas. No primeiro bloco, falar um pouco sobre a conjuntura econômica, social, e no segundo vamos falar do emprego e dos acidentes de trabalho, que é uma preocupação muito grande que o deputado tem. Hoje nós vivemos, a meu ver, um dos momentos mais, vamos dizer, críticos da nossa democracia. Nós tivemos o impeachment da Dilma, o governo Temer, que veio com a reforma trabalhista, destruindo direitos e querendo sufocar os trabalhadores, e com o Jair Bolsonaro, gostando ou não gostando, eleito de forma democrática, apontando uma linha de direita mais extremada ainda e com um foco de realmente terminar com o movimento sindical. Está patinando, estamos aí com um desemprego elevado, um desalento maior ainda. Tem alguns indicadores econômicos, como a inflação e a taxa Selic que estão em níveis aceitáveis, mas outros indicadores mostram que o Brasil está patinando. Então, você que é uma pessoa que já milita com muita qualidade no campo político, como você visualiza o Brasil, as relações institucionais, se é que tem, e quais as perspectivas e de que forma nós vamos alcançá-lo? Orlando Silva, as câmaras são suas. Obrigado, Patá. É uma alegria poder participar do Ideias em Debate, participar de uma conversa com o amigo Ricardo Patá, que é uma referência para a luta política e social do Brasil. Olha, Patá, eu não sou muito otimista diante da situação do Brasil desse momento, né? O que mais me incomoda é que eu percebo que o país está sem projeto, o país está sem rumo. O Brasil é uma grande nação, uma das maiores economias do mundo, um grande território, muitas riquezas, um povo maravilhoso, mas nós carecemos de um projeto nacional de desenvolvimento, que tenha como foco gerar emprego, oportunidades para o nosso povo, criar melhores condições de vida para o nosso povo, e porque nós, sem referências no Poder Executivo, que é quem lidera esse projeto, nós temos um empresariado retraído e o povo sofrendo com as mazelas dessa crise. São muitos ângulos em que nós poderíamos examinar essa crise. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos o problema da indústria. A indústria brasileira, a indústria de transformação no Brasil, as fábricas, como o nosso povo lida, hoje no Brasil voltou ao nível da economia de 1940. Tal grau de desindustrialização, de fechamento de fábricas que nós estamos enfrentando. Se a gente observa as exportações, o Brasil está marcado pela exportação de produtos primários, não tem exportado produtos mais sofisticados. E se a gente perceber as trapalhadas que o governo tem feito, Patá, está fechando mais portas. Parece que não. Mas quando a gente vê queimada na Amazônia, isso gera na Europa uma repercussão brutal e a pressão sobre produtos brasileiros. Então eu diria que nós temos um desafio no Brasil, que é reencontrar o caminho do desenvolvimento, reencontrar o caminho de um projeto nacional. Para isso, como o Poder Executivo está claudicante, está vacilando muito, eu sou daqueles que acredita que o Legislativo, que os deputados, senadores têm obrigação de fixar uma pauta econômica e social para que nós possamos retomar o caminho do desenvolvimento. Lá em Brasília, inclusive, eu procuro criar um ambiente de diálogo e sair desse jogo governo-oposição, porque se ficar nesse jogo governo-oposição é a briga na política, mas que não repercute em nada a favor da realidade social do nosso povo. Lá nossa luta é tentar fixar algumas ideias básicas para que a gente possa criar condições de gerar emprego, que é o principal problema. Cada mutirão que a UGT faz, que os sindicatos comerciários fazem aqui em São Paulo, é aquela fila quilométrica, fica todo mundo com o coração tocado, sensibilizado. Cada entrevista que eu ouço de uma pessoa que está naquela fila
fica horas por vezes, ficaria dias se fosse preciso, você vê o drama por trás de cada palavra, o drama daquelas famílias. Então precisamos encontrar o caminho do desenvolvimento, retomar o crescimento econômico, gerar emprego. Esse deve ser o foco. E tudo mais deveria ficar subordinado a isso. Mas o que a gente vê é o presidente da República todo dia inventa a história. Ele sai do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada de manhã cedinho, e já fala qualquer coisa ali e vira a confusão do dia. E você nunca ouve ele falar nenhuma ideia nova para gerar emprego, para diminuir a desigualdade social do Brasil. Então, já que o presidente não tem juízo, eu acredito que é necessário que as lideranças políticas e sociais tenham juízo e tentem colocar na pauta do país medidas para retomar o crescimento econômico e o emprego. E me diga uma coisa, tem aí na pauta, na agenda, a questão da reforma tributária. A reforma tributária, oposição, situação, a sociedade de uma forma geral, ela sempre pregou a necessidade por conta que pudesse com ela resolver uma questão grave das distorções, né, dos pobres pagarem mais em proporção aos ricos. Qual é a sua opinião da reforma? É necessário? Qual seria essa reforma? Olha, eu acredito que é fundamental que o Brasil faça uma reforma tributária. Uma reforma tributária que imponha um regime justo de pagamento de imposto. Tudo bem, todo mundo paga imposto. Mas quem tem mais tem que pagar mais. Quem tem menos tem que pagar menos. No Brasil não é assim. No Brasil se cobra imposto igual de todo mundo. Porque no Brasil você tributa, por exemplo, o consumo. Então, o cara milionário paga num quilo de feijão o mesmo imposto que uma pessoa pobre, que ganha um salário mínimo, paga num quilo de feijão. Isso é justo? Não, não é justo. O sistema brasileiro, como os técnicos falam, é um sistema regressivo. A tributação é a mesma para todos, independente da sua condição econômica. Eu acredito que é necessário um sistema que seja progressivo. Inclusive, acho que uma mudança no sistema tributário deveria não tributar, por exemplo, a produção. Nós deveríamos diminuir a tributação sobre a produção para que nós pudéssemos estimular a geração de emprego. É muito comum você ver mecanismo. Vou dar um exemplo. Você tributa a contribuição patronal sobre a folha de pagamento. Uhum. Eu, pessoalmente, acho uma cobrança burra. Porque se você tem um percentual fixo, uma alíquota fixa na folha de pagamento sobre cada trabalhador, você não estimula a geração do emprego. Eu prefiro que nós tributássemos o faturamento da empresa. Se fatura mais, vai pagar mais. Se fatura menos, vai pagar menos. Se você fixa uma cobrança sobre o salário de cada trabalhador para pagar menos imposto, o empresário demite. Sendo que você pode ter altos faturamentos e você ter ainda assim demissões. Eu estou dando um exemplo assim, prático de que nós deveríamos ter mais inteligência. E tínhamos também, Patá, que ter um mecanismo. É muito comum a turma falar dos Estados Unidos aqui no Brasil. Virou moda falar dos Estados Unidos. A gente só não copia as coisas boas dos Estados Unidos. Por exemplo, nos Estados Unidos, o imposto sobre herança é 50%. Por quê? Na concepção deles, a ninguém deve ser dado o direito de nascer num berço de ouro que não tem fim. Certo? Então, aquela riqueza produzida numa dada geração, morre o proprietário, vai metade daquela produção que foi social, é também da nação, para que outros, a nação e o povo possam se beneficiar. Com isso, você não produz essa diferença abissal que tem no Brasil. O Brasil é o país que tem uma quantidade gigantesca de miseráveis e uma quantidade enorme de milionários. Então você tinha que tributar herança, tributar altas rendas. O Brasil, um professor que ganha 3 mil reais paga imposto de renda retido na fonte. Olha, 3 mil reais, francamente, você deveria isentar, até porque a tabela de imposto de renda tem muito tempo que não é atualizada. E o que é curioso, se você hoje isentasse até quem ganha 5 mil reais de imposto de renda, o impacto fiscal seria pequeno na receita do Estado, mas ao mesmo tempo ter um impacto econômico fabuloso. Porque quem ganha 2 mil, 3 mil reais, o cara não vai poupar, nada, o cara é consumo na veia. Então, com mais consumo, você vai fazer rodar mais a economia, o comércio, os serviços. Então, a gente tinha que fazer uma reforma tributária. O que está no Congresso sendo discutido não é bem uma reforma tributária. É uma simplificação do sistema tributário, mas não mexe no principal, porque continua sendo regressivo, continua taxando o consumo e taxando todo mundo igual. Eu acho que tinha que ser diferente. Quem pode mais, paga mais. Quem recebe menos, paga menos. Muito bem. Inclusive, nessa fala da desoneração da folha, né? Hoje tem muitas empresas que utilizam até tecnologia e faturam até muito mais
do que aquelas empresas que têm muitos funcionários. É até muito injusto isso também, porque a empresa tem as máquinas e não vai pagar nada na folha de pagamento porque a máquina substitui o homem. Esse mais no seu argumento. Claro, eu fui o relator da desoneração da folha na última revisão que ela aconteceu. Aliás, eu fui o único relator que diminuiu o número de setores beneficiados. Quando eu assumi a relatoria, haviam 56 setores beneficiados, nós reduzimos para 28. Por quê? Porque nos últimos anos, os benefícios fiscais foram utilizados, a meu juízo, sem muito critério, sem muita avaliação, sem métrica, sem medir quais são os resultados alcançados com aquele benefício. Eu sou a favor de você dar benefício fiscal para empresas, para gerar emprego, estimular o desenvolvimento regional, tem várias justificativas. Agora, não pode ser dado incentivo fiscal para o amigo do rei, para quem é amigo desse governo ou daquele governo. E, na minha opinião, foi dado muito benefício fiscal sem nenhuma regra, sem nenhum critério. E quando nós fizemos a revisão da desoneração da folha, eu tratei de preservar alguns setores, justamente os setores que empregam mais, que empregam extensivamente, como se fala, né? Que empregam mais setores, mais trabalhadores, com o requisito de exigir a manutenção do nível de emprego. Então, eu acredito que é preciso mais inteligência na forma de fixar os incentivos fiscais, tendo um foco. Eu estou falando muito de emprego, porque para mim o desemprego é o maior flagelo que o Brasil vive. Então, do meu ponto de vista, tudo que se faz no país hoje deveria pensar, isso gera ou não emprego. Se gerar emprego, aplauso, apoio, vamos junto. Se não gerar emprego, não adianta. E não adianta fazer só discurso político, porque anos atrás vieram com a proposta da chamada reforma trabalhista, com a conversa de que ia gerar emprego. Eu não conheço um setor que teve emprego gerado por conta da reforma trabalhista. Ao contrário, o que aconteceu foi a precarização, a piora na qualidade do serviço, trabalho intermitente, umas coisas horrorosas que estão na economia brasileira. Agora, a conversa fiada é reforma da Previdência para gerar emprego. Eu falo para os meus amigos que estão nos acompanhando agora. Anota aí, não vai ter um emprego gerado com essa reforma da Previdência. É por isso que nós somos contra essas medidas e acredito que nós temos que pensar conjuntamente o país como retomar o crescimento e a geração de empregos. Muito bom, nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo e já voltamos. Orlando Silva nos dando uma aula, até já. Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Suas atuações, lutas, conquistas e benefícios para todos os trabalhadores. Você, trabalhador e trabalhadora comerciária, conheça tudo o que o seu sindicato faz e tem para você e sua família. O sindicato te representa nas negociações coletivas, buscando sempre melhorias e manutenções de cláusulas sociais, negociando com 16 sindicatos patronais, onde representamos todos os trabalhadores de shoppings, supermercados, concessionárias e todos que trabalham no comércio da cidade de São Paulo. Conquistamos a manutenção do Dia do Comerciário em 30 de outubro, onde todos da categoria recebem 2 dias de benefícios a mais em folga ou pagamento. Você sabia que o sindicato dispõe de mais de 20 advogados e que no ano de 2015 foram atendidas 23 mil pessoas e abertos 2.137 processos trabalhistas, civil e familiar? O sindicato tem convênio com mais de 100 instituições de ensino, cursos e faculdades com descontos de até 50%. Isso tudo é para você, comerciário. No atendimento ao trabalhador para o benefício da aposentadoria, o sindicato fez 2.000 atendimentos e conseguiu aposentar 228 pessoas totalmente de graça. Essa assessoria é para você. Em questão de saúde, o sindicato é campeão e por isso toma um grande cuidado com os comerciários, tendo um prédio de 8 andares na Vila Clementino, totalmente voltado para a área médica, com equipamentos de última geração, como mamógrafo, densitometria óssea para todos os comerciários, fazendo os exames e se prevenir de doenças. Fizemos mais de 204 mil atendimentos entre ambulatório médico, sedes e subsedes. E você, comerciário, conta com uma farmácia no ambulatório para retirar seu remédio se lá estiver totalmente de graça. Nossa área de lazer é completa, tanto na praia ou no clube de campo com total infraestrutura para você e sua família. No clube de campo temos piscinas, pedalinhos, quadras de futsal, campo de futebol, chalés para você e sua família. Na colônia temos também uma linda piscina, temos quadra de boccia,
playground para as crianças e muito mais. Uma ótima estrutura de hotelaria para você ter dias de tranquilidade e alegria com seus familiares. O sindicato faz um grande ato em defesa dos direitos das mulheres, Mulher Convida, sempre no mês de março, com ação direta à mulher comerciária, pelo seu empoderamento e igualdade na sociedade, tornando-a mais justa e igualitária. E esses momentos de crise que vivemos hoje, o Sindicato dos Comerciários vem inovando e fazendo mutirões de emprego, trazendo diversas empresas em todas as áreas de trabalho, para o sindicato ofertar em uma semana diversas vagas de emprego aos milhares de desempregados em ação cidadã, que conquistou em 2018 mais de 5.000 novas recolocações de postos de emprego em São Paulo. Este é o seu sindicato, agindo, lutando e buscando a cada dia melhorias para todos os comerciários de São Paulo. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate, voltamos com o deputado Orlando Silva. Já fizemos uma passagem pelas questões macroeconômicas do nosso país e vamos pontuar agora no tema que é mais caro para todos nós, que é a questão do emprego. Como foi dito, tanto a reforma trabalhista como a reforma previdenciária, que foram feitas ou estão em desenvolvimento, no caso da previdenciária, para gerar emprego. E nós percebemos que não gerou absolutamente nada. Um país continental como o nosso, a informalidade, trabalho análogo à escravidão e uma série de outras questões foram potencializadas. O desalento aumentou e, como foi dito também, o GT faz um mutirão de emprego, faremos agora o quarto mutirão, e as pessoas que vêm, que são muitas, milhares de pessoas, nós todos sabemos o número, mas a cara do sofrimento a gente percebe na fila, que dá uma agonia, um sofrimento, vem com a família toda, é uma questão realmente muito complicada. De qualquer jeito, o GT traz aí algumas empresas, oferece empregos factíveis, ou seja, estamos dando uma contribuição pequena, mas desenvolvendo um trabalho que possa, em termos de solidariedade, ser replicado no Brasil. E a questão do emprego tem várias origens, ou melhor, do desemprego, né? E do desalento também. E tem várias consequências, né? Nós temos aí a consequência de crimes, tantas consequências, todas o que ocorrem quando você tem um país que não tem uma política que possa, uma política de inclusão, não é? Acidente de trabalho, tem uma série de situações que vão sendo consequências do mais grave, que é o desemprego. Então, a sua percepção e qual seria, então, as possibilidades que para a gente sair desse grave momento que vivenciamos? Veja, Patá, primeiro que não há chance de gerar emprego no Brasil sem retomar o crescimento econômico, né? Nós vamos ter que fazer no próximo período uma série de debates sobre o Estado brasileiro, sobre a capacidade de investimento do Estado brasileiro, porque não tem mágica. Não tem mágica. No mundo inteiro, em momentos de crise, ou o Estado assume um papel indutor do crescimento econômico, ou nada acontece. Se observarmos da crise de 2008 para cá, no mundo inteiro foi assim. Nos Estados Unidos, que é o país mais liberal do mundo, o Estado teve um papel fundamental para enfrentar aquela crise do setor imobiliário, enfrentar a crise do setor automotivo. Mesmo o Donald Trump, que tem cara de maluco, parece que fala um monte de bobagem, tem muito juízo. Quem for nos Estados Unidos hoje vai ver que o nível de emprego lá cresceu muito, porque ele se voltou para a economia local, se voltou para a reindustrialização. Lá tem um programa chamado Nova Manufatura, que veio do Obama e que ele continua defendendo os empregos locais. Então nós precisamos fazer isso. O Estado tem que retomar a iniciativa, investindo inclusive. Seguramente teremos que fazer uma rediscussão sobre endividamento público, sobre teto de gastos, porque não tem como... a conta não fecha. Se o Estado não tiver um papel, não vai acontecer nada. Os empresários ficam inseguros. E o governo tem que ajudar a diminuir o tumulto, porque quanto mais tumultuado for o ambiente político, mais retraído será o investidor brasileiro e de fora do Brasil. Agora, ao lado do crescimento econômico, nós temos que ter também, Patá, eu acredito, uma preocupação com a que eu chamaria uma agenda do trabalho decente. Eu fui presidente da Comissão de Trabalho na Câmara dos Deputados, eu participei da Assembleia Anual da Organização Internacional do Trabalho e eu confesso que eu fico chateado quando o Brasil, internacionalmente, é citado, incluído no rol de nações que não cumprem os acordos internacionais, as regras da OIT. Isso em vários temas,
Alguns eu tenho procurado me aproximar mais, vou dedicar uma atenção para o trabalho escravo e análogo à escravidão. Esse é um tema que está na minha pauta, o chamado trabalho escravo moderno, contemporâneo. E um outro tema que está na pauta, que eu queria falar um pouco mais contigo, é sobre os acidentes do trabalho. Patá, o Ministério Público do Trabalho publicou um dado que é estarrecedor. A cada 40 segundos, veja, a cada 40 segundos, um trabalhador brasileiro sofre um acidente durante a sua atividade laboral. A cada 40 segundos. E o que é mais grave, no Brasil, a cada 4 horas, um trabalhador morre vitimado por algo que começou com um acidente no trabalho. É um número inacreditável. Quando eu vi, eu não acreditei simplesmente. E fui pesquisar e chequei, e é verdadeiro. Nós propusemos a criação de um grupo específico para lidar com esse tema. Inclusive, um grande deputado de São Paulo, o deputado Mota, deve ser o presidente dessa comissão, que é um grande parceiro nosso, a liderança política dos trabalhadores, muito importante. O Mota deve ser o presidente, eu devo ser o relator, e nós vamos nos dedicar daqui até o último dia do nosso mandato, lá nessa legislatura, para investigar as causas que produzem esses números desesperadores de acidentes do trabalho e de mortes causadas por acidentes do trabalho e sugerir a revisão de normas para aumentar a segurança. Porque está em debate no Ministério da Economia hoje a revisão de normas, para afrouxar as normas de segurança, o que poderia potencializar a violência no trabalho. Então, eu diria, Patá, que esse é um tema, ao lado da geração de empregos, um tema muito sensível, porque nós queremos trabalho para todos, direitos para todos e um trabalho decente e seguro. Eu tenho também preocupações muito similares e tem uma questão que eu acho que está abandonada, que é a qualificação e a capacitação. Você vê no caso do mutirão, muitas vezes tem muitas vagas que deixam de ser preenchidas por ausência de qualificação e simples. Então, nesse mutirão, nós fizemos com algumas empresas que vão dar capacitação digital, que é, na realidade, uma necessidade fundamental para a introdução em tarefas simples. Hoje, uma operadora de caixa, para ela poder ser contratada, se ela não conhecer o Excel e alguns temas correlatos, não vai ser contratada, porque hoje um caixa, na realidade, é um computador. Dentro dessa questão de acidente de trabalho, eu acho que tem uma ausência da capacitação, que também traz a questão dos acidentes de trabalho. Teve recentemente a NR12 aprovada, que já é uma questão que diminui um pouco em acidentes, em especial em padarias. Como você vê a questão de capacitação e qualificação? Olha, isso é chave, é absolutamente chave. Sobretudo porque a economia mundial e brasileira está em transformação. Nós vemos a era digital, a chamada era digital. Hoje em dia, qualquer criança de 2 anos, 3, 4 anos de idade, pega um celular, é capaz de conhecer mais do celular mais rapidamente do que o pai e a mãe. Já são crianças digitais. Então, as futuras gerações já estarão melhor ambientados. Mas quem está no mundo do trabalho hoje, que não teve essa oportunidade de digitalizar sua mente, digamos assim, tem o desafio de se qualificar. E como você disse, por vezes, hoje, você ter acesso a informações da economia digital é como se fosse a alfabetização. Era o que antes a gente era obrigado a aprender a ler, a escrever, a fazer as 4 operações aritméticas. Isso é hoje lidar com esse mundo de internet, de computação. Então eu quero crer que isso é muito importante. Eu vou dar exemplo para você de um setor, o setor de tecnologia de informação e comunicação, o setor de TI e de TICs. É um setor em expansão. No Brasil temos grandes empresas nessa área e falta mão de obra, falta trabalhador preparado para isso. Aqui tem 2 dimensões, a meu ver. Uma dimensão é a qualificação nas escolas e faculdades. Nós temos que ter um trabalho de formação na escola e na universidade, nas escolas técnicas, tecnológicas, mas voltados para o mercado de trabalho. Nós temos que prepará-los para o mercado de trabalho. Então a segunda coisa, que aí talvez seja até mais difícil, é que o Brasil deveria olhar as experiências internacionais. No mundo, as empresas procuram abrir um espaço para a qualificação do trabalhador também. Porque cada empresa, cada negócio tem uma necessidade. Então, se a empresa não se abre também para o treinamento, também para a qualificação, precariza as condições de mão de obra. Então, eu diria, Patá, que esse desafio da superação do desemprego tem a ver também com isso. Nós temos, no médio prazo, uma mudança no padrão de educação, voltando mais educação para a formação para o trabalho, e mudança na cultura do empresariado brasileiro de abrir-se mais para fazer das empresas também um lugar de formação e preparação para o negócio específico.
com a flexibilidade que deve ter, adaptando aquele trabalhador a cada um dos negócios. Eu diria que são temas vivos e que nós precisaríamos gastar energia. Faltam apenas 2 minutos, mas eu acho que ligado a isso, a meu ver, a principal ausência de capacidade do Brasil crescer, para mim, é a educação. Todos esses desdobramentos, capacitação, formação, fundamentais, mas a educação, o povo do Brasil ainda está muito distante de uma educação necessária para mudanças fundamentais do Brasil. Nesses 2 minutos, o que você pensa? É um tema tão complexo. Olha, eu tive uma vez com o ministro Murilo Ringel, um amigo querido que era ministro da Educação. Eu era jovenzinho, presidente da União Nacional dos Estudantes. Ele falava: Orlando, aqui o problema é a educação. Da educação é o seguinte: todo mundo que tem uma boa ideia acha que tem que começar pela educação. Mas é a pura verdade. Nós falamos aqui sobre empregabilidade, formação para o trabalho. Isso é educação. Cidadania. Muitas vezes a turma fala: o povo não sabe fazer isso, não sabe votar, não sabe aquilo. Isso é o quê? É educação. As relações sociais, hoje em dia está tudo radicalizado, muita briga. Isso é o quê? Educação, para a tolerância, para a diversidade, para o respeito. Então, eu estou convencido que a educação é a chave para o Brasil encontrar-se com o seu futuro, né? Porque no campo do trabalho, por exemplo, o que é que pode agregar produtividade? Já que nós não vamos ter a expansão da população nos termos que tivemos nos últimos 50 anos. A produtividade só vai ser elevada com nível de formação superior, com mais qualidade do trabalho e com trabalho com capacidade de se adaptar aos desafios do mundo do trabalho do presente momento. Então, eu estou de acordo contigo. Sem ter uma estratégia de educação para o Brasil, nós não teremos chance de retomar o caminho do crescimento, do desenvolvimento sustentável. Pode até crescer aqui e acolá, mas vai ser aquele voo de galinha. Vai e volta, vai e volta. Crescimento sustentável exige outro nível de educação. Por isso, não pode cortar recursos da educação, como o governo tem feito. Temos que cuidar, zelar desse tema, que é um tema fundamental para o futuro do Brasil. Muito obrigado. Infelizmente o tempo terminou, foi uma aula para todos nós. Vocês do outro lado da telinha, com certeza, aprenderam muito. E vocês continuem nos ligando no 21215972, acessando o site www.comerciário.org.br. Se quiserem falar com o deputado, tem o telefone e o site dele embaixo da telinha, que eu acho que é muito importante. É um deputado que quer um Brasil melhor. E continue visitando a nossa sede na Rua Formosa 99, no Vale do Anhangabaú. Até o próximo programa. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.